Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal comentando sobre a minha leitura diária da Bíblia. E hoje o texto é de Êxodo 21, 22, 23 e 24, tá? Êxodo, a partir do capítulo 21, a leitura fica assim, truncada, né? Difícil, né? Eu poderia dizer chata, mas não vamos, né? Estamos falando da palavra de Deus, então, né? Calma lá, tá? Tudo ali tem a sua importância. É claro que para você captar a importância do texto que descreve a construção ou o projeto da tenda, da Arca da Aliança, do altar de sacrifício, do altar de incenso, da mesa dos pães da propiciação, dos pães da presença, né? A tampa da arca, o propiciatório. Para você captar a importância disso, isso exige um pouco mais de estudo, tá? Uma coisa que ajuda muito aqui são as ilustrações, que muitas vezes, se você está lendo o texto, cara, você não consegue nem ter ideia do que ele está falando, sabe? De que maneira ele está descrevendo as coisas. Se você está pegando uma versão antiga da ARA, por exemplo, a ARA é Almeida Revista e Atualizada, a edição bíblica mais conhecida, né? A versão da Bíblia mais conhecida. E aí você vai ver lá as medidas em côvados, que só piora, né? Eu estou usando aqui, por exemplo, uma NVI que já traduz as medidas para metros, então já te dá uma ideia melhor, tá? Se você tem uma Bíblia com auxílios que tem desenhos, né? Que tem um desenho lá do tabernáculo, que tem um desenho dos objetos, do candelabro e tudo mais, isso também ajuda você a ter um pouquinho mais de ideia. Mas a melhor coisa vai ser, você faz a leitura, por mais difícil que seja, você está lendo e pensando, cara, não estou entendendo bulhufas, tá? Mas faz a leitura mesmo assim, e depois você tem o YouTube, por exemplo, que você pode ir lá e você pode ver animações, né, do tabernáculo construído por Moisés, e aí você vai ter muitas pessoas, arqueólogos inclusive, falando sobre os significados dali. É claro também que eu não quero que você exagere nisso, tá? Tem gente que exagera e vê significado em cada prego do tabernáculo, tá? Isso é loucura, tá? Isso é loucura. O significado maior, geral, é um local, né? É engraçado que até a gente estava estudando com as crianças, e aí às vezes para contar as histórias, né, antes de dormir, no nosso culto infantil, a gente usa a Bíblia comum com elas, né? Então Bíblia de adulto mesmo, sem desenho, sem nada, né? No nosso culto infantil. Mas ali para a hora de dormir, né, antes de dormir, a gente conta histórias bíblicas, né? E aí a gente pega uma Bíblia infantil, por assim dizer, com desenhos e tudo mais. E aí ontem mesmo eu estava lendo para ele sobre a construção do tabernáculo, né? Coincidência. E aí na Bíblia infantil, para não usar o termo tabernáculo, ele usa a expressão igreja-tenda, né? Deus mandou Moisés construir uma igreja-tenda, tá? Então é interessante, né? Eu li assim, eu não tinha lido antes, achei interessante. E o significado maior aparece claramente aqui. Deus quer um local onde ele possa manifestar a sua presença. O tabernáculo é símbolo da presença de Deus entre o povo, tá? Isso é o significado mais importante, tá? Significados mais específicos, significado do candelabro, significado dos pães da presença, né? Significado da pia lá de bronze, onde as pessoas se lavavam e se purificavam, são interessantes, tá? Mas não dá para exagerar muito. Tem muita gente falando muita bobeira sobre isso, ok? Vamos lá então, capítulo 21. Capítulo 21 ainda não entra eu estou até me antecipando aqui, né? A minha leitura já está um pouquinho mais avançada, mas as regras acerca do tabernáculo, né?
vamos começar lá no capítulo 25, vai ser no próximo vídeo, né? A minha leitura está mais avançada, então eu já estou adiantando um bocado de coisa, tá? Mas voltando então, tá? Deleta não, né? Deixa em stand-by aí que isso vai valer mais para o nosso próximo vídeo, tá? O capítulo 21 vai leis acerca dos escravos hebreus, tá? Isso aqui ajuda a entender um pouquinho a escravidão no contexto do mundo daquela época, ou pelo menos no contexto hebreu, no contexto israelita, tá? Então, se um israelita se tornasse escravo de outro israelita, ele só poderia ser escravo até o ano da libertação, né? Até o ano de jubileu, tá? Então, se ele é escravo no ano 1, por exemplo, tá? Porque era contado, né, de 7 em 7 anos, ele ficaria 6 anos como escravo, tá? 6 anos como escravo, e aí no sétimo ano ele seria libertado, tá? O ano de jubileu, a cada 7 anos, né, o ano sabático, por assim dizer, né? O ano sabático é uma lei que, na verdade, explica muito da sociedade. É claro que no sentido de lei. Por quê? Porque na prática o povo em grande parte abandonou isso. Tanto que quando a gente vai ter a destruição de Jerusalém, o povo de Israel indo para o cativeiro, uma das razões é que o povo ignorava o ano sabático, né? Ignorava o ano de jubileu, não dava descanso para a terra, não libertava os escravos, não perdoava as dívidas, né? Porque nesse ano havia isso, né? Então a terra deveria ser descansada, né? Não se deveria plantar, né? Se comia daquilo que a terra dava naturalmente, as dívidas eram perdoadas, né? Os escravos eram libertados, tá? E em grande parte o povo passou a ignorar isso, tá? E isso é uma das coisas que faz com que o castigo de Deus venha depois contra o povo, tá? Temos as leis acerca da violência e dos acidentes, tá? E a regra é simples. Versículo 14, 21:14. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o, tá? A pena por assassinato era a morte da pessoa, tá? Se fosse um assassinato cometido sem intenção, como um acidente, aí não, né? Havia depois, a lei prescreveu, a lei trouxe o recurso das cidades de refúgio, né? No entanto, se alguém deliberadamente, intencionalmente matasse outra pessoa, a pena para essa pessoa era a morte, tá? E aqui é muito interessante que eu destaquei pela força do texto. Tire-o até mesmo do meu altar e mate-o, tá? No capítulo 22, né, as leis acerca da propriedade, tá? As leis acerca da propriedade. Se você botar fogo no seu terreno e aí esse fogo invadir o terreno do vizinho e queimar a plantação daquele vizinho, né? É interessante perceber aqui que o povo está começando basicamente a sua trajetória no deserto. E ao longo dessa caminhada, Deus vai transformar aquela massa de escravos que sai do Egito numa nação, num povo, tá? E para isso é preciso leis, é preciso uma legislação, tá? Muitas pessoas às vezes perguntam, por que tantas leis? Por que leis em relação à alimentação tão detalhadas? Por que leis em relação à questão da sexualidade tão detalhadas? Cara, porque aquilo é um bando de escravos que agora precisa ser civilizado, tá? E civilizado com a lei, a aplicação da lei, tá? Só para ilustrar um pouquinho a força da lei na civilização, né? Eu me lembro na época da Copa do Mundo na Alemanha, e eu já vou encerrar, alguém comentou, né? As pessoas estavam falando sobre que como os europeus são mais civilizados, são mais educados e tudo mais, cumprem mais as coisas e tudo mais, né? E algumas pessoas pensam que o europeu é mais civilizado por natureza, por DNA, sei lá o que e tal, né?
E aí alguém contou uma história que ele estava lá depois de um jogo que teve na Copa do Mundo na Alemanha, eles estavam numa praça lá, bebendo, comemorando e tudo mais, e aí alguém chamou a galera para tirar uma foto. E aí ele diz que ele pegou a latinha de cerveja dele e deixou em cima do banco da praça e foi tirar foto. Enquanto ele estava tirando a foto, chegou um policial dando uma dura nele. E aí ele foi entender que a dura era por causa da latinha de cerveja, tá? O policial ia multá-lo por causa da latinha de cerveja lá, tá? E aí ele levou um tempão para explicar para o policial que ele havia apenas deixado a latinha ali para tirar foto, que ele não estava deixando o lixo no banco da praça, tá? E aí ele estava contando isso para explicar, cara, o fato é que lá as leis são aplicadas duramente e isso acaba modelando o comportamento do povo, tá? É isso, guardadas as devidas proporções, que vai acontecer aqui também, tá? As leis são muito específicas, são muito claras, são muito duras e isso vai ir modelando o comportamento do povo, tá? Civilizando o povo, por assim dizer, tá? Eu sou um crítico ferrenho de quando alguém fala que o importante é você conscientizar as pessoas e não dar leis para que elas cumpram. Cara, isso é ignorar a natureza humana, tá? Você vai civilizar as pessoas exatamente através da aplicação das leis, tá? E aí nós temos aqui leis acerca das responsabilidades sociais, né? Um destaque no versículo 22, não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei o seu clamor, com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Uma maldição pesadíssima para aqueles que prejudicarem viúvas e órfãos. Capítulo 23, leis acerca do exercício da justiça, leis acerca do sábado, promessas e advertências sobre a conquista de Canaã, tá? Como o povo deveria se portar, tá? A conquista de Canaã não acontece simplesmente no oba-oba, tá? Se você quer ter acesso às bênçãos de Deus, tá? Você precisa ser fiel a Deus. Você precisa obedecer a Deus. Você precisa levar isso muitíssimo a sério. E o capítulo 24, meu tempo já foi-se, temos a confirmação da aliança, sabe? Que é quando que Deus se volta para o povo e faz o sacrifício. E Moisés, na verdade, essa confirmação da aliança é uma dramatização, tá? Quando o cordeiro é morto e Moisés pega o sangue desse cordeiro e asperja, sobre as pessoas, dizendo que esse é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras, né? E aí é impossível você não relacionar isso com Cristo, né? A nossa aliança com Deus se dá através do sangue de Jesus sendo aspergido sobre nós, né? O sangue de Jesus é o sangue da aliança. É através dele que nós temos um novo relacionamento pactual com Deus. Isso é maravilhoso, daria uns 300 sermões. Um grande abraço e até o próximo vídeo, falando a partir do capítulo 25, as ofertas para o tabernáculo. Tchau!